Capítulo 82, Primeira viagem de Litletov. Como Lightning era o único que tinha alguma experiência prática com a vela, ela foi designada para servir como navegador. Além disso, ela também estava interessada na barcaça com sua forma estranha e material de construção exclusivo. Embora parecesse muito grosseiro, ele tinha todas as partes importantes necessárias para um navio e era capaz de se mover, mas ela não estava autorizada a dirigir ele mesmo. Afinal, durante a maior parte do tempo no mar, ela era apenas uma espectadora, já que seu pai sempre recusara seus pedidos para dirigir o navio. De acordo com a tradição, Lightning quebrou uma garrafa de vinho de trigo na proa do navio para a primeira partida do navio, e então ela deu a ordem para zarpar. Carter, como o capitão, estava naturalmente relutante em deixar a garotinha tomar sua posição de comandante, então sempre que ela dava um comando, o cavaleiro seguia com o mesmo comando. As velas da pequena cidade foram costuradas a partir de pele de animal, com couro bovino e pele de carneiro representando a maioria das velas, mas elas também foram misturadas com algumas das especialidades da cidade fronteiriça, como pele de lobo, pele de urso e coisas do gênero. Então a vela tinha muitos tipos diferentes de cores, marrom, cinza e branco, como uma vela remendada de muitos trapos. As velas eram trapezoidais e foram divididas por 4 vigas separadas. No topo da vela, um cabo passou pelos anéis de ferro para conectá-lo a um mastro, enquanto o fundo apenas caiu no convés. Só tinha que puxar o cabo para levantar a vela inteira. Para tornar a operação do navio o mais simples possível, Litletov tinha apenas 2 velas paralelas entre si e perpendiculares à linha do meio. Em geral, se um veleiro de 2 mastros fosse construído dessa maneira, só conseguiria captar muito pouco vento, quase tornando irrelevante o segundo mastro. Mas com a habilidade de Vendi de controlar o vento, esse desenho permitiria que ela distribuísse seu poder uniformemente nos 2 lados da linha central, tornando mais conveniente para o timoneiro mudar a direção do navio. Quando Lightning viu que a vela estava montada, ela comandou os estivadores em terra para desamarrar a corda. No momento, o tempo estava muito bom. A neve que caiu ocasionalmente foi impulsionada pelo vento leve, assim como a água que um navio deixou lentamente a costa. A garotinha desceu para o lado de Brian e ordenou, com o leme cheio. Carter também gritou, bem no leme completo. O que esse leme direito significa? Brian coçou a cabeça e perguntou, quantos círculos certos? Não, você tem que girar o volante para a esquerda, disse Lightning, enquanto se afastava. Vamos, ou tenho que vir. Ela havia esquecido que era a primeira vez que essas pessoas controlavam um navio, então nem sequer entendiam o básico de qualquer instrução. Se este fosse um brig padrão, temo que eles nem fossem capazes de lançar as velas. Com menos de 10 pessoas, eles ainda eram capazes de conduzir o navio em alto mar, o que só era possível devido ao design exclusivo do navio. Lightning pegou a alavanca da roda que era mais alta que ela e, com os pés no chão, girou-a para a esquerda. Esse enorme volante transversal era muito pesado para as mulheres comuns girarem. Na ausência de energia mecânica e de transmissão de energia abaixo do equivalente, ela teve que superar a resistência da água ao mover uma cisoleme de ferro. No entanto, uma vez que Lightning podia voar, isso não era problema para ela. Ela notou que havia uma peça fina instalada na base do leme para evitar que o leme virasse, então ela não pôde deixar de se perguntar, eu ouvi dizer que um navio é o projeto original do príncipe, então como é possível que ele conhece esse detalhe? Mesmo os marinheiros que ficaram no mar durante todo o ano não conheciam necessariamente as estruturas das várias partes do navio. Irmã Vendi, você pode começar a produzir seu vento. Vendi, que estava no topo da cabana, não sabia se deveria rir ou chorar, então essa era a verdadeira razão pela qual Sua Alteza me perguntara se eu tinha medo de altura. Então, agora, eu deveria ligar o navio com a minha capacidade. Ao pensar em sua vida chata habitual, como secar carne ou roupas, isso lhe dava uma sensação sutil de contraste.
Ela abriu as mãos, entrando em seu estado habitual de prática, e deixou o vento soprar de seus pés para a cabeça, equilibrando o vento o máximo possível ao soprar em ambos os lados da vela. Para ser sincera, Wendy não esperava que essa tarefa aparentemente simples fosse tão difícil de operar. Embora tivesse acordado como bruxa há 15 anos, nunca tentara obter uma compreensão e controle mais profundos de seu poder. Se foi para chamar o vento para atacar o inimigo ou convocar uma tempestade para varrer o inimigo, esses foram lançamentos de uma grande quantidade de magia. No acampamento, quando fazia as tarefas, às vezes ela só precisava usar muita energia, mas, desde que o objetivo pudesse ser alcançado, ela não precisaria usar muito. Agora pensando em Anna, que estava sempre usando seu poder, Wendy de repente se sentiu um pouco envergonhada. A primeira coisa que você precisa fazer é praticar sua habilidade várias vezes até que possa controlá-la completamente, assim como Anna. Estas não são palavras vazias. Então, a partir de agora, vou começar a... Wendy respirou fundo e concentrou toda a sua atenção na criação do vento. Embora o vento não estivesse perfeitamente equilibrado, as velas ainda estavam salientes e, sob o fluxo constante de vento, o mastro soltou um som estridente e o arco começou a virar à direita. "É realmente emocionante!" exclamou Carter. Sua Alteza Real foi capaz de transformar pedra em um barco e deixá-lo flutuar na água. Sir Pine riu e perguntou: "Existe algo que ele não pôde fazer?" Littleton afastou-se cada vez mais da costa, movendo-se gradualmente para o meio do rio. Wendy poderia produzir o vento do nada, mas ela não era capaz de fazer o vento norte existente desaparecer. Então o vento vinha de duas direções, tornando impossível que um navio se movesse em linha reta usando apenas seu poder. Então, eles também tiveram que confiar na direção para ajustar a direção do navio. Lightning não era capaz de ensinar Brian apenas por palavras, isso era algo que Brian tinha que experimentar. Para deixá-lo dominar esse sentimento o mais rápido possível, as primeiras ordens da menina eram mudar a direção do navio com frequência para que ele pudesse aprender a relação entre o ângulo de rotação do volante e o balanço do arco, enquanto ela mesma fez apenas pequenos ajustes. Depois de navegar por mais de uma hora sobre o rio Shishui, Wendy não aguentou mais. Não era que ela estivesse sem poder mágico, mas em vez disso era seu corpo, que havia atingido seu limite. Mesmo que seu corpo estivesse envolto em tantas camadas que ela parecia um bolinho de massa, ainda não era capaz de resistir completamente à invasão do vento frio. Uma camada de neve já se acumulara em cima de sua touca de algodão e ela já não conseguia mais sentir as mãos e os pés enquanto permanecia no teto instável. Se não fosse por Lightning que a viu balançar estranhamente, talvez ela tivesse entrado em coma. Então Lightning rapidamente voou em direção a Wendy e agarrou seu corpo enquanto gritava para Brian que ele deveria navegar de volta para as docas. Este último guiou a roda na direção certa, deixando o navio virar lentamente para a esquerda. O raio voou da cabine enquanto carregava Wendy. No convés, eles só tinham as velas para salvá-los do vento, mas pelo menos não era tão frio quanto antes, então eles foram capazes de salvar sua temperatura corporal. Além disso, quando eles queriam chegar à costa, precisariam de uma pessoa com bom controle, e Lightning nunca ousaria deixar o novato assumir essa tarefa importante, mesmo que ela nunca tivesse feito isso sozinha. Quando finalmente aterrissaram e a margem do rio colidiu com o casco, criando um som alto, todos os corações das pessoas a bordo começaram a correr. Mesmo que parecesse alarmante quando o casco colidiu com a costa, não pareceu muito ruim no final. O marinheiro rapidamente juntou as velas e montou uma prancha para subir a praia. Felizmente, eles não foram capazes de navegar em linha reta durante sua jornada de julgamento, então, graças ao treinamento em um turno espaçoso rio, eles não estavam tão distantes de Borderstove. O raio voou em direção ao castelo enquanto carregava Wendy. Carter olhou para o navio de pedra e suspirou alto. Sem a ajuda de uma bruxa, ele não queria tentar levar o navio de volta às docas.